Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do exercício proposto dentro da disciplina de processamento digital de sinais para telecomunicações. E o exercício ele tem como tema o uso da transformada de Fourier em um sinal bidimensional, por exemplo, uma imagem, mas poderia ser eventualmente um pedaço de um sinal tridimensional, por exemplo, um frame de algum vídeo. Considere que em algum momento da sua carreira você se depare com um problema de processamento de imagens ou vídeo. Uma imagem ou um frame do vídeo é um sinal bidimensional, então ele vai ter duas variáveis independentes. Uma poderia, na verdade as duas variáveis elas vão significar quão distante você está de algum dos cantos da imagem, e essa distância ela é medida em número de pixels, e a intensidade desse sinal, magnitude do X, ela poderia representar, por exemplo, uma magnitude de luminância, crominância, o teor de vermelho daquele pixel específico, o teor de verde, o teor de azul. Então, as variáveis independentes, que representam o número de pixels que você está afastado de um dos cantos da imagem, ele pertence ao conjunto dos números inteiros, tanto nas abscissas quanto nas ordenadas. Considere que você deseja utilizar a transformada de Fourier no tempo discreto bidimensional. Por exemplo, pode querer fazer um processo de filtragem no seu sinal, filtragem seletiva em frequência. E uma das maneiras que você pode realizar isso é por meio de transformadas. Você vai ter uma série de vantagens em operar no domínio transformado, em particular mais para frente, quando a gente for ver a transformada discreta de Fourier, que ela é diferente dessa transformada que a gente está vendo agora, que é a transformada de Fourier no tempo discreto, você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para realizar essas operações de convolução no domínio transformado, mas isso a gente vai ver num momento mais oportuno. Demonstra que a transformada de Fourier no tempo discreto bidimensional pode ser determinada por meio de duas transformadas de Fourier unidimensionais sucessivas. E aqui a gente discute um procedimento. Primeiro, realizar o processo de transformada em relação à variável independente n, utilizando a variável m como uma constante, e depois realizando novamente um processo de transformada de Fourier no tempo discreto, em cima da outra variável independente, a variável m. Então, a transformada que a gente pretende estudar no exercício, ela produz um sinal também bidimensional em relação a duas variáveis independentes, ômega 1 e ômega 2. Aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Essas variáveis ômega 1 e ômega 2 da transformada de Fourier no tempo discreto, elas são variáveis reais, ou seja, você está pegando o sinal discreto, realizando o processo de transformada e o resultado é um sinal contínuo. Isto é diferente do que muitas vezes vocês vão utilizar na prática, que é a transformada discreta de Fourier, que ela é um processo diferente, no qual você pega um sinal discreto, sinal amostrado, por exemplo, e o resultado desse processo de transformação também é um sinal discreto. Então ela é diferente deste processo que a gente está estudando no momento. Então você tem aqui um somatório em relação a m primeiro, de um outro somatório em relação a n, do sinal de entrada,
multiplicado aqui pelo núcleo de transformação, N-J, ômega 1 M mais ômega 2 N. Aqui no tablet eu não consigo escrever reto ali porque limitações do software mal feito. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é observar que a gente tem uma exponencial cujo argumento ele é a soma de dois termos aqui. E essa exponencial a gente pode fatorar ela em dois termos, em que a ideia da gente fatorar é obter termos que são dependentes aqui, o primeiro exclusivamente de m e o segundo exclusivamente de n. Olha isso aqui, ômega 2. Portanto, aquele sinal transformado que a gente tinha inicialmente, ele pode ser que até agora a gente não mexeu em nada nele, a gente só trocou, ou a gente só fatorou o núcleo de transformação. E a primeira coisa que a gente observa é que, em relação a esse somatório interno, ou seja, um somatório tomado em relação a uma variável n de nariz, essa exponencial aqui ela entra como uma constante. Ela é independente dessa variável independente n. E, portanto, a gente poderia puxar ela para fora desse somatório. Então, a gente ficaria aqui com exponencial de menos j, ômega 1 m e um somatório interno ômega 2 n. Seguindo o procedimento do exercício, a gente pode analisar esse somatório interno aqui, considerando que m é constante. E eu vou chamar isso aqui de x1 de m e na j ômega 2. Então, meu x1 de m e na j ômega 2 ele é um somatório de n de menos infinito até infinito, x de n, n e na menos j ômega 2, n lá em cima. E quando a gente considera que este parâmetro m ele é uma constante, isso aqui basicamente se transforma num x de n somente. E vocês conseguem, por inspeção, identificar que o que está sendo realizado aqui é um processo de transformada de Fourier no tempo discreto.
deixar assim, na variável n. E, portanto, isso acaba justificando esse tipo de notação que a gente está utilizando. O processo de transformada ele tiraria essa dependência em relação a n e adicionaria uma dependência em relação a ômega 2, ou no caso, e na J ômega 2. Então, dentro da tarefa, a gente já identificou o primeiro processo de transformada de Fourier em relação à variável n, tomando m como uma constante. Voltando à transformada do sinal x, o que sobrou ali é o somatório externo em relação a m. Você trocar só a ordem aqui da multiplicação, já colocar aqui o x1 de m e na j ômega 2 exponencial de menos j ômega 1 m. E essa dependência em relação a ômega 2, do ponto de vista desse somatório, ela poderia ser considerada aqui como se o ômega 2 fosse um parâmetro fixo, uma vez que o somatório é tomado em relação à variável m, e dentro da variável m você não teria essa dependência em relação a ômega 2. Então você teria aqui o que seria eventualmente um x1 de m, aqui entre aspas, que multiplicado por n menos j ômega 1 m, vocês conseguiriam identificar isso por inspeção como um processo aqui de transformada de Fourier no tempo discreto na variável m de mola. Portanto, esse processo de demonstrar que a transformada de Fourier no tempo discreto bidimensional, definida aqui anteriormente, ela pode, na verdade, ser dividida em duas transformadas de Fourier unidimensionais sucessivas e, além disso, opcionalmente vocês podem comprovar que não importa a ordem na qual você toma essas duas transformadas de Fourier unidimensionais, e existe uma justificativa para isso, já que a transformada de Fourier unidimensional ela é um operador linear e, portanto, quando você tem dois operadores lineares, você, sob certas condições, você pode trocar a ordem de precedência entre os dois operadores para obter o mesmo resultado. Frequentemente vocês estudam sinais sistemas, processamento digital de sinais, e a maior parte dos exercícios e das aplicações são baseados em sinais unidimensionais. Apesar de bastante simples, esse exercício ele puxa um pouco o resultado para uma aplicação um pouco diferente. Poderia ser, por exemplo, o processamento de imagens, no qual
transformada de Fourier pode ser utilizada, por exemplo, para compactação desse sinal. E, além disso, ela serve para demonstrar que a maior parte desse estudo que vocês fazem em cima de sinais unidimensionais, ele pode ser generalizado quando você vai trabalhar com sinais bidimensionais. Ele ficando aqui, processo de transformada nada mais é do que você tomar a transformada numa coordenada e depois fazer a transformada na outra. Isso equivale a um processo de transformada de Fourier para um sinal bidimensional. Apesar de bastante simples, eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e até a próxima.